Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Cenário ainda é de pressão de baixa para o mercado de reposição bovina. Volume total de couro embarcado vem caindo mês a mês desde maio. Foi evidente a melhora nas vendas de frango abatido na última semana. Importações brasileiras de trigo totalizaram mais de 500 mil toneladas no mês de julho. Balança comercial de julho mostra nova queda nos volumes importados de lácteos. Soro de leite começou a se recuperar, com aumento de 16% no volume importado em julho. O agronegócio está começando. O cenário ainda é de pressão de baixa para o mercado de reposição. Com o ritmo lento nas negociações, que se arrasta desde o primeiro semestre, a oferta de animais se acumulou e, com isso, as cotações seguem pressionadas. No balanço semanal, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria, houve uma queda de 0,5%. Desde o início do ano até o momento, o recuo registrado é de 9%. O que podemos destacar neste momento é que, com o mercado do boi gordo apontando para a retomada de firmeza, os negócios no mercado de reposição podem ganhar fôlego no curto prazo. Já é possível ver algumas regiões um início de especulação. É óbvio, é claro, que isto ainda não teve força para uma mudança de cenário, mas já começamos a enxergar maiores movimentações. Um outro fato que também gera expectativa é a tendência de aumento no volume de animais confinados, agora no segundo giro de confinamento. Com o mercado futuro mais firme para os vencimentos do último trimestre, é possível obter um resultado positivo com o confinamento neste segundo giro. E isso tende a aumentar a procura por categorias mais zeradas. E as negociações podem ser maiores para estas categorias. Já faz algumas semanas que a demanda em baixa vem exercendo pressão negativa, principalmente no mercado internacional, onde o volume total de couro bovino embarcado vem caindo mês a mês desde maio. E com isso, após praticamente um mês, ou seja, 28 dias de estabilidade na região central do Brasil, os preços do couro verde cederam. Na região, o produto está cotado em R$ 2,20 o quilo, sem o frete, considerando o produto de primeira linha. Queda de 4,3% frente à semana passada. No interior do Rio Grande do Sul, apesar da baixa demanda, a oferta não está abundante e colabora com os preços andando de lado no mercado. No estado, lá no Rio Grande do Sul, o couro verde comum está cotado em R$ 2,35 o quilo. Para o curto prazo, fica a expectativa de como a demanda se comportará frente ao ajuste na região Brasil Central. Foi muito evidente a melhora nas vendas de frango abatido agora na última semana. Este fato possibilitou um reajuste positivo no preço no mercado atacadista. E segundo o levantamento da Scott, a carcaça de frango teve uma valorização de quase 8% nos últimos 7 dias, sendo negociada em média R$ 3,40 o quilo. Nas granjas paulistas, o frango permanece cotado em R$ 2,50 o quilo. Essa cotação verificada desde o fim de março. E isso revela um equilíbrio entre a oferta e a demanda. E as perspectivas são positivas para os próximos dias, se a demanda colaborar. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Para outros municípios teremos céu claro, sol também entre poucas nuvens, vento durante o dia e um friozinho durante a noite. Existe possibilidade de chuva, nebulosidade variável, com pequena chance inferior a 30% nos municípios de Rio Verde e Mineiros. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás.
São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 19 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 18 a mínima. Posse, 33 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 38 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 14 a mínima. Rio Verde, 33 a máxima e 16 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as importações brasileiras de trigo totalizaram mais de 500 mil toneladas no mês de julho. Balança comercial mostrou uma nova queda nos volumes importados de lácteos. E o soro de leite começou a se recuperar com um aumento de 16% no volume importado no mês passado. Nós voltamos já. As importações brasileiras de trigo totalizaram 550 mil toneladas agora no mês passado, elevando o total acumulados dos últimos 12 meses para 7 milhões de toneladas. Apenas entre dezembro do ano passado e julho deste ano, as compras externas foram 11% superiores ao mesmo período do ano passado. Os números são explicados quase que totalmente pelo aumento do volume de compras da Argentina. O montante foi de 5% maior do que o total produzido aqui no Brasil, ao redor de 6,7 milhões de toneladas. E na mesma safra, mostra que a demanda esteve bastante ativa, principalmente para subprodutos mais nobres, feitos com este trigo importado. Estes dados oficiais estão na contramão do que a maioria dos moinhos está vivendo, o que significa que alguém está aumentando a moagem, enquanto outros estão diminuindo essa mesma moagem. A grosso modo, o consumidor ficou mais exigente e então há que se pesquisar quais são estes produtos que o consumidor quer, porque ele está rejeitando muitos outros, principalmente na área de biscoitos. Dados divulgados da balança comercial do mês de julho mostraram uma nova queda nos volumes importados de lácteos. No mês de julho, foram internalizados, quer dizer, importados, 117 milhões de equivalente litros de leite, um valor 7% menor do que o mês de junho, com cerca de 8,9 milhões de litros a menos. Ao comparar com volumes de julho de 2016, as importações continuam 34% menores, também em equivalente leite. Essas importações de leite em pó integral recuaram 29% em volume quando comparadas a junho de 2017 e foram cerca de 51% menores em comparação a julho do ano passado. Os maiores preços do produto importado e o aumento da produção nacional, associados ao enfraquecimento da demanda interna, explicam esta redução de importação. Com relação ao leite em pó desnatado, a sua alta oferta, tanto no mercado nacional quanto internacional, continua acarretando queda de seus preços no mercado. E com isso, no mês passado, buscando aproveitar os preços mais vantajosos, algumas empresas importaram maiores volumes, o que resultou em um aumento de 126% no volume importado em relação ao mês de junho. Após uma queda de 40% em seu volume de importação no mês passado, o soro de leite começou a se recuperar com um aumento de 16% no volume importado no mês de julho. Os comentários de mercado é que este efeito, além da maior produção de queijos, tem feito reduzir as cotações no mercado brasileiro de soro. As exportações em equivalente leite apresentaram uma queda de 45% em volume quando comparado com o mês de junho do ano passado. Em relação ao mês passado, a queda foi de 44% e, com isso, cerca de 10,9 milhões de litros deixaram de ser exportados. Com a redução dos volumes importados, o saldo de janeiro a julho é, este ano, ainda negativo, porém, 13% menor do que no ano passado.
E depois do intervalo, vamos falar sobre o tema: o futuro exige maior equilíbrio entre a análise e a intuição. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira. A Adriana é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio. Ela é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, excelente. Então, tá bom. Doutora Adriana, de maneira geral, todo mundo quase se preocupa com o futuro, né? Sim. A gente sempre quer olhar para frente, quer ter, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, vai adquirindo uma certa experiência e a gente vai pensando sempre lá na frente. O que vai ser lá na frente? Exatamente. Só que para chegar lá na frente tem que estar bem preparado, né? Você tem que se preparar e principalmente nesse momento agora, Antônio, que a gente vive um momento de recessão, de crise, o mundo está exigindo dos profissionais uma outra postura e novas competências. Então, assim, nós estamos num momento de muitas mudanças e de uma transição para o profissional que deseja ficar no mercado muito forte. E esse profissional tem que olhar para o futuro de uma outra forma. Ele tem que mudar o mindset dele, o modelo mental dele, senão ele não consegue permanecer no mercado. E a Adriana é um profissional, só um líder? Não, são todos os líderes, ou seja, todos os profissionais do mercado têm que olhar para o futuro de uma outra forma, de uma forma onde ele seja capaz de fazer uma análise técnica, mas que também ele seja capaz de usar a intuição. Lembrando que intuição é experiência, conhecimento e unindo experiência e conhecimento gera para ele esse feeling, essa intuição que as pessoas têm. Então não resolve ele ser só racional. Ele vai ter que criar, vai ter que desenvolver outras habilidades que gerem essa experiência da intuição. E isso passa pelo comportamento humano também. Então, o profissional do futuro é um profissional diferente desse profissional que está hoje aí. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai virou para mim e falou assim: olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que aprender datilografia. Sim. Você tem que aprender a escrever, máquina de escrever. E eu vou fazer um curso, vou dar um curso para você de datilografia. E naquela época, você tinha que fazer uma prova Sim. na escola de datilografia para ver se realmente você era incrível. Se você estava apto, né? Se estava apto a fazer, então você aprendia a escrever carta, as normas. Era um curso assim, de 6 meses, um curso com aula todo dia, 2 horas de aula por dia. Então você aprendia muita coisa, não era só digitar, não. Hoje, a meninada de hoje tem uma facilidade grande para entrar na internet, saber mexer, fuçar e Facebook, aquele rolo todo. Mas tem regras que a meninada, a maioria, não sabe fazer. Sim. Se você pedir para fazer um projeto, escrever um projeto, ele não sabe nem como começa. A maioria. Escrever uma carta, então, um ofício, né? É bem complicado, então, né? Então, a gente olha para o futuro, mas futuro não é só Facebook, celular, não, hein? É a mamãe Google e tal. Não é isso. Tem outras coisas importantes por trás. O que a gente percebe hoje, Antônio, e é latente, primeiro, todos nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. É verdade. E várias pesquisas no mundo inteiro demonstram que hoje, para você ser um líder presencial, que é uma liderança onde você está presente, você tem algumas características que são essenciais. Primeiro, você tem que dominar a parte técnica, conhecimento, né? Que é isso que você está trazendo. O líder, as pessoas, os profissionais precisam ter conhecimento técnico, ou seja, tem que estudar sobre o negócio, sobre o produto, tem que conhecer onde o segmento em que ele está. Segundo ponto, ele tem que ter uma habilidade interpessoal, ou seja, ele precisa saber se relacionar com as pessoas, trabalhar em equipe, isso é ponto essencial. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, é levar o autoconhecimento. A liderança presencial exige que o líder conheça ele mesmo, para que ele possa depois conhecer o outro. Então, estudos indicam que o desenvolvimento do potencial humano é essencial para a liderança e para os profissionais. Daqui 10 anos, nós vamos ter profissionais que, quando você vai falar com ele, primeiro ele fala das suas próprias habilidades, das suas próprias oportunidades de melhoria.
E isso vai ser natural, porque ele vai encarar suas limitações apenas como um ponto na jornada de crescimento. E é isso que nós precisamos trazer, mostrar para esses jovens e para todos que querem ficar no mercado, porque pelo visto a gente não vai aposentar tão cedo, né? De jeito nenhum. Então, nós precisamos que os profissionais do mercado elevem seu autoconhecimento e estudem, Antônio. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa exigência, um maior equilíbrio entre a análise e a intuição. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre o futuro. E que esse futuro exige, religiosamente, todo santo dia, equilíbrio entre a análise que você faz e a sua intuição, aquilo que, eu imagino isso, imagino aquilo e tal. E exige também, quando a doutora Adriana fala em líder, líder é você que tem um pedaço de terra, não importa o tamanho, você que é o proprietário, é dono da empresa, é dono da sua fazenda. Quando ela fala líder é isso, você tem que manter um foco no seu negócio e tem que saber o que você está fazendo, porque caso contrário você vai ter muito prejuízo. Né? É isso mesmo. Tá. E prejuízo não é bom, né? O menor que seja já é ruim, né? E o mais interessante é que hoje nós temos que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu tenho dito, principalmente no programa de rádio que a gente tem, que esse ano 2015, 16 e 17 está sendo anos de aprendizado. O que nós estamos vendo, essa economia conturbada, política, serve de exemplo para a gente manter um equilíbrio. Sim, sim. Senão, entra em parafuso. E é essencial esse equilíbrio, né? E quando você falou do líder, e é realmente isso, Antônio, quando eu falo do líder, eu estou falando de todos que trabalham. Independente se você tem um cargo de liderança, se você é o dono da fazenda ou se você é o empregado, não importa, você é líder naquele momento que você está exercendo a sua profissão, a sua função. E preocupa muito, é preocupante, principalmente no Brasil, em função do nosso processo de educação, que nós não estamos observando uma elevação das habilidades técnicas. Então, as pessoas estão deixando de estudar. Adriana, isso é importante? Isso é importantíssimo. Você está atento aos jornais, você está atento aos estudos, voltar a estudar. O mercado de agora em diante, a partir de 2018, vai ser um mercado profissional. Diferente. Diferente. E o primeiro ponto é profissionalize a sua vida, tenha disciplina, faça um plano de carreira, faça um plano de profissionalização da sua vida, criando disciplina, criando ações para você. E tem as competências também, né, doutora Adriana? No futuro, as competências que são exigidas, né? Exatamente. Essas competências são, mentalidade de crescimento. Pessoas que não gostam de desafio, pessoas que não gostam de algo novo, elas estão numa mentalidade chamada fixa. E esse é um problema grande no mercado. Aquelas que querem fazer, Antônio, sempre tudo da mesma forma, e você pergunta, por que você faz isso? E ele fala assim, porque eu sempre fiz. Essa não é uma justificativa plausível. Certo, né? Mas podia dar muito mais certo, né? Com certeza. Se mudasse um pouco. Aprender pela experiência, né? Tratar as pessoas de forma construtiva. O que é isso? É saber ouvir as pessoas. Esse é uma das competências essenciais. Tratar os demais de forma construtiva é prestar atenção, ter presença quando você está falando com essas pessoas, estar inteiro. Ter talento para inspirar, liderança hoje, o dono da fazenda, se ele não inspirar as pessoas para que elas trabalhem, não adianta mais aquela usual e antiga forma, não, vamos bater que as pessoas vão trabalhar, isso já não existe. Não existe mais, né? A geração Y não aceita isso. E credibilidade e legitimidade, né, Antônio? As pessoas para poder... Ética. Para que elas possam falar e determinar alguma ação para você fazer, elas terão que mostrar que elas têm credibilidade e legitimidade. Ou seja, é exemplo todo o tempo. Aquela história antiga do exemplo volta agora e está sempre com toda a força presente na liderança e nos negócios. Para você mandar, você tem que saber fazer. Se você não souber fazer, você tem que ter alguém ao seu lado que saiba fazer muito bem e você tem que aprender a ouvir. Então, o líder, o profissional, o dono da fazenda, o dono da indústria, ele tem que ser um exemplo inspirador hoje. É verdade.
Doutora Adriana, tem muita coisa para ser feita ainda e dá tempo, independente da idade que você tem. Com certeza. Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Excelente tema. E até o próximo. Até o próximo. Vai ser um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Ninguém descobre novas terras sem consentir em perder de vista a costa por um longo tempo. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.